Estamos começando mais uma live dos Alquimistas Conscientes, a live aqui da Rede Integrativa. Vocês já devem conhecer todo o nosso conteúdo aí, está no grupo dos Alquimistas Conscientes, no Facebook, no Instagram, também tem o meu perfil que eu sempre publico na hashtag. E hoje vamos ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês tiverem é só deixar no comentário. Mas o tema hoje é subconsciente. Nossa, olha o meu cabelo. Meu Deus. E aí, Lazzarini, tudo bom? E aí, Gé? Então, hoje a live vai ser sobre subconsciente. O que vocês sabem sobre subconsciente? Sempre às 18h18, né? Esse horário as pessoas falam assim, nossa, mas que horário estranho esse. Tem gente que até ri. É porque na numerologia, o 8 mais o 1 dá 9. E esse é o número dos alquimistas, da transmutação. Só para vocês saberem aí. E quando a gente está falando sobre alquimia, com toda essa propriedade, né, que eu tenho dos alquimistas conscientes, é sobre justamente o subconsciente e a consciência também. O que é mais importante é não somente a consciência, mas o subconsciente. E quando eu falo subconsciente, não é desmerecendo isso, sabe? É a gente dando exatamente o valor que é importante do subconsciente. Então, normalmente quando a gente fala, o subconsciente é uma coisa que, né, a gente não presta atenção, que não está na nossa consciência, mas não, é muito mais importante, acredito eu, né, o subconsciente do que o consciente, porque às vezes a gente fica tão perdido nas coisas da mente, nas coisas do cérebro, e não consegue fazer as relações que a gente tem que fazer por conta das confusões que a gente faz justamente dessa questão do subconsciente. Então, a linguagem da mente, ela é justamente o subconsciente. Para a gente conseguir conversar com a mente, a gente tem que entender que ela é simbólica, essa linguagem, né? Ela é mais de sensação. Ela é muito mais importante quando a gente fala em subconsciente por causa disso. Porque, por exemplo, se eu falar para vocês, pensa numa flor. Vocês vão pensar na primeira flor que vocês conhecem, a que tiver mais fresca aí na cabeça de vocês. O subconsciente, ele trabalha com a sensação que essa flor traz, não somente a imagem da flor. Assim como acontece com todas as coisas na nossa vida. Se a gente vê um texto lá, meio que a gente não entende, a gente vai ficar meio sem saber o que aquilo quer dizer. Então, a gente não vai entender e não vai absorver aquilo. Por isso que a consciência e o subconsciente trabalham juntos. A realidade, ela é a mesma no subconsciente do que no consciente. Só que como esses símbolos, eles não trabalham da forma da linguagem, então fica difícil da nossa mente entender como se comunicar com eles. Você pode ficar meio perdido, né, quando você fala em subconsciente, mas logo vocês vão entender. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, imagina que vocês vão ganhar na loteria. Hoje vocês vão ganhar na loteria. Vocês vão acreditar? A maioria vai falar não. Na loteria? Eu nem jogo na loteria. Como é que eu vou ganhar alguma coisa? Agora, se eu falar assim para vocês, alguém vai te ligar hoje ou nessa semana que você gosta muito. É muito mais fácil você conseguir absorver isso do que a outra ideia da loteria, não é verdade? E aí, Matheus, Rodrigo, bem-vindos à live. Hoje a gente vai falar sobre subconsciente. Deixa eu acenar aqui para vocês. Mas na nossa vida, o nosso caminho, a gente pode escolher do lado direito ou do lado esquerdo. Se a gente escolher de um lado ou do outro, a gente vai ter aquela experiência, né? Assim como eu falar também da flor, se você pensar na flor, você vai ter a experiência do que a flor traz para você, seja ela negativa ou positiva. A boa notícia é que nada disso é estático. A realidade, ela é dinâmica, ela se adapta às nossas possibilidades também, certo? E existe uma coisa muito importante, não sei se vocês conhecem,
chamada ressignificação, que é a gente conseguir pegar o que a gente viveu no passado e transformar em algo diferente no presente, para que a gente consiga modular para um futuro melhor, certo? E essa é a ponte entre a natureza e a nossa consciência, nosso espírito, na real. Se você conseguir ressignificar as coisas, pode ser que você tenha muito mais identificação com aquela coisa que você ressignificou do que com aquilo que você tinha de experiência passada, certo? A gente precisa mudar a nossa postura na real, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente automaticamente fica inebriado por aquilo, a gente fica envolvido por aquele sentimento. E a gente acaba manifestando, ressoando aquilo à nossa volta. Então, a ressignificação, junto com o inconsciente, com o subconsciente, é justamente nesse ponto importante, que é importante a gente identificar onde está a nossa crença limitante lá no passado, para depois a gente ressignificar ela e então transformar essa energia, tá certo? Porque se a gente ficar com medo, a gente vai ficar preso naquela energia ruim, não vai permitir que o universo traga as coisas que a gente está pedindo. Então, às vezes a gente pega coisas dos nossos antepassados, dos nossos pais, as memórias genéticas, as memórias celulares, ficam presas na nossa vida, impedindo, como se fosse uma mochila. As pessoas vêm, te entregam uma mochila e falam assim, toma, agora carrega isso daí. E você não sabe o que fazer com aquilo, porque aquelas crenças, aquele conteúdo da mochila, você não tem aquilo para você. Então, cada vez mais, quando a gente entende que o subconsciente ele vai trazer para a gente as coisas que a gente pediu, a gente vai tirando as coisas dessa mochila e ficando mais leve. E às vezes colocando até as nossas coisas para poder carregar, certo? Mas o mais importante é que quando a gente planta, a certeza da colheita, né? Se você plantou alguma coisa, você vai ter que pegar aquilo que você plantou. Assim como quem plantou também uma crença, né, em outra pessoa, também vai ter que colher os frutos daquilo e não tem como fugir. O plantio é nosso, a colheita também. Se você está procurando uma mudança de vida, você precisa entender que os seus padrões, a sua postura também precisa mudar. Não tem como você querer chegar num lugar que você nunca chegou se você não fizer coisas que você nunca fez. Mas muitas pessoas perguntam como que a gente pode então quebrar esses padrões. E eu vou chegar aqui num conceito muito incrível, que é existe um conhecimento que vai elevar em 95% cientificamente. Tem um estudo que eles fizeram o seguinte, eles falaram assim, ó, vocês imaginam que vocês estão atirando no alvo sem a arma. As pessoas então conseguiram, quando elas pegaram a arma, atirar no alvo. Agora eles pegaram pessoas e pegaram a arma e deram na mão dessas pessoas. E falaram assim, tenta atirar no alvo. Elas conseguiram também acertar no alvo. A diferença entre essas duas pessoas é que as duas estavam acreditando, o pensamento dessas pessoas estavam os direcionando para conseguir acertar aquele alvo. Então, assim, se você tiver alguma coisa, por exemplo, ó, você tem 10% de chance de colocar em prática alguma coisa na sua vida quando você escuta alguma coisa nova. Só por escutar, você tem 10% de chance de colocar aquela ideia nova na tua vida. Se você aumenta em 95% a chance daquilo se concretizar, em 25% a chance daquilo de se concretizar, se você adotar essa nova ideia para você. Aí você aumenta para mais 40% a chance dessa ideia se concretizar se você colocar ela em prática na sua vida. E você aumenta também para 65% a chance dessa ideia se concretizar se você se comprometer com outras pessoas a realizar aquela ideia. Se você fala assim, olha, é assim que faz, vamos fazer, me ajuda, ou então, se você dividir isso com as pessoas, você tem 65% disso acontecer na sua vida. E isso sobe para 95% se você estabelecer um compromisso de relatar os resultados publicamente
dessa sua ideia. Esse é o poder do pensamento, é o poder do hábito, é o poder da repetição, da palavra falada. Muita gente não entende por que, que reclamar faz mal. A própria palavra reclamar é chamar duas vezes, né? Então, toda vez que a gente chama duas vezes alguma coisa ruim na vida, o universo está entendendo que você está pedindo aquilo de novo. Agora, se você manifestar, planejar, pensar numa ideia positiva, tanto quanto negativa, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente pensa, seja positivo ou negativo, pela física quântica, vai chegar a se concretizar se a gente ficar repetindo, se a gente martelar em cima daquilo. Então tomem cuidado, porque o poder do pensamento é bem grande. Sabe qual é o maior problema das pessoas ao pensar ou tentar conseguir alguma coisa, conquistar os seus objetivos? É que elas desistem quando elas não conseguem aquilo. Elas ficam chateadas, elas se frustram, e isso não permite que elas desenvolvam outras coisas também na vida dela, porque é que nem quando aquela pessoa fala assim, ai, homem não presta, né? Teve um relacionamento ruim com alguém, não foi legal, e aí todo mundo agora não quero mais ter relacionamento com ninguém, agora eu vou me focar só no trabalho, eu não quero mais me relacionar, se fecha. E aí, Isabel, tudo bom, querida? E aí, tudo bem, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o poder do pensamento, o poder da lei da atração, a gente está falando sobre esse assunto aqui. E a gente está justamente na parte das frustrações, quando a gente pensa alguma coisa, aquilo não se concretiza enquanto a gente está pedindo e a gente se desmotiva por isso. Aí a nossa energia acaba, a gente acaba se fechando e isso vai gerando um trauma, tanto para a gente quanto para o nosso ambiente, para quem está junto com a gente ali em volta. Mas uma coisa eu tenho aqui para deixar de conhecimento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas um ditado é o seguinte: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso significa que, se você estiver fazendo alguma coisa, você tem que dividir a sua atenção, não com muitas coisas, mas escolhe lá 5 objetivos para você destinar energia. Nesses 5 objetivos, você vai marcando lá no seu caderninho o que é que você fez para você ir vendo a sua progressão. E você vai perceber que uma hora você não vai ter mais um objetivo, você vai se desapegar de outro e vai permanecer só os essenciais. Então, você vai perceber que se você não colocar todos os ovos na mesma cesta, quando a sua energia estiver acabando, você vai ter ainda um pouco na reserva da outra cesta, tá certo? Tem uma outra coisa muito interessante que é o poder do sorriso. Coloca um sorriso aí agora, assim, ó, bem grandão, sabe? Sorri com vontade. Você vê que automaticamente isso influencia toda a sua energia. Então, uma atitude simples, abraçar uma árvore, sabe? Deitar no chão, fazer um piquenique com as pessoas, sorrir para um estranho, sabe? Isso é muito gratificante quando você está ali no momento presente, sem preocupação. Isso influencia toda a sua atmosfera. Esse é o poder do pensamento positivo que todo mundo fala. E ninguém entende na real, né? O que seria a lei da atração, né, Everton? Sorrir é muito bom. Você percebe que a maioria das pessoas que estão em depressão, elas não sorriem. E quem não está em depressão, tá feliz, sorrindo com qualquer bobagem. Você conta uma piada do pontinho para ela, ela tá gargalhando de rir até a noite. Eu sou mais ou menos assim às vezes. Mas olha, um dos hacks, né? Sou um hacker. Adoro hackear a realidade, tipo Matrix. Eu descobri que dá para você hackear os seus sonhos. Sabe como que você faz isso? Antes de você dormir, você pensa em onde que você quer ir. Você fala assim, olha, meus mentores, eu quero isso, quero aquilo, quero manifestar isso na minha vida. Faz uma lousa mental na sua cabeça. Depois, você vai ter o seu sonho. Pode ser que nas primeiras vezes você não lembre, né, do sonho. Mas o sonho é a linguagem do inconsciente, do subconsciente da gente. Então, toda vez que você for dormir, pensa nisso. Tenta fazer uma tela mental como se fosse uma lousa para você desenhar o que você quer manifestar no outro dia. Seja planejar coisas práticas, seja você pensar coisas que você quer materializar na sua vida.
tá? Porque o sonho é uma técnica muito importante. Ela é a linguagem do subconsciente, os símbolos. O nosso consciente, ele não entende a linguagem simbólica. E quando eu falo linguagem simbólica, é a união de conceitos que faz a gente acreditar nas coisas, tá? Então as suas crenças, elas estão dentro das linguagens simbólicas também. Mas quando a gente chega a um patamar de conhecimento, a gente vai chegando num conhecimento que não tem como as pessoas tirarem da gente. Tem um outro exercício de visualização muito bom, que é a da moeda. Quanto mais a gente conseguir ver a moeda, por exemplo, agora. Imagina, não precisa nem fechar o olho, mas imagina que você encontra uma moeda no chão. Você está andando na rua e encontrou essa moeda no chão. Pega ela, sente o peso, sente a densidade dela, sabe? Sente a temperatura dela e olha para ela, vê o brilho dela. Quanto mais você conseguir com detalhes imaginar essa moeda, manifestar essa moeda na sua mente, mais isso vai se realizar, mais isso vai se concretizando, porque você vai emanando esse sentimento. Por exemplo, também tem a segunda parte desse exercício que é se você espera, né, se você precisa de ajuda, imagina que alguém chega, uma pessoa importante, muito boa essa pessoa, chega até você e estende a mão para te ajudar. Imagina isso. Imagina que alguém vai chegar e vai estender a mão para te ajudar, vai te dar palavras de carinho, vai te deixar mais motivado, vai te ajudar financeiramente, sei lá. Mas tenta colocar o máximo de foco nisso, certo? É uma boa oportunidade, viu? Para vocês trabalharem a força do subconsciente. E aí, tudo bom, Juliette? Estamos falando aqui sobre a força do foco, né? Quanto mais foco a gente deposita em alguma coisa, mais ela se realiza na nossa vida, tanto para ruim quanto para coisa boa. Imagina, como se você fosse receber essa ajuda, então, de uma pessoa nessa visualização. Imagina essa pessoa te ajudando. Se isso você conseguir manter o foco nisso, pode ser que isso venha a se realizar. Outra coisa muito importante quando a gente fala. Legal, Ju. Outra coisa muito legal que a gente costuma falar é o poder da respiração. Por que que tanta gente fala da respiração, né? A respiração, ela quebra o padrão vibracional. Se você perceber uma pessoa com raiva, ela tem uma respiração totalmente diferente de uma pessoa apaixonada. É a vibração, é o coração pulsando que mexe na respiração. E o timo, ele funciona totalmente, diretamente com a nossa consciência e com a o nosso subconsciente e a circulação com o nosso consciente. Então a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio entre o inconsciente e o subconsciente, né? Todos esses termos, eles também meio que me deixam perdidos, mas é tudo uma coisa única dentro do nosso corpo. Então, o exercício que eu vou deixar aqui para vocês começarem é o seguinte. Muita gente começa a fazer exercício de respiração. Pessoal, deixa o coraçãozinho aí. Eu gosto de ver coraçãozinho subindo. Comenta aí caso vocês gostem, estão gostando do conteúdo. Compartilha para quem você gosta. Mas eu vou deixar assim, um conteúdo master que muita gente paga milhões para aprender, que é aprender a respirar. É simples, a gente já nasce respirando, mas é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce. Porque a gente está dentro da barriga da nossa mãe e a gente não sabe respirar. Às vezes o médico tem que até dar um tapinha na nossa bunda para a gente começar a respirar, né? E quando a gente respira, pode ser que a gente esteja fazendo isso de forma errada. A forma correta é quando eu falar para você assim, respira. Ao invés de você, valeu, Juliette, muito obrigado. Então, ao invés de você falar e você levantar o seu ombro ao respirar, né? Muita gente começa assim, né? E levanta o ombro. Isso está errado, porque a respiração ela é aqui embaixo. O pulmão ele está aqui para baixo, ele não está aqui em cima. Esse é um dos maiores erros quando as pessoas começam a respirar. Então, respira bem fundo agora, né? Não levanta o coisa, mas puxa a barriga. E eu também tenho que aprender muita coisa. Às vezes eu até faço errado. Por isso que é importante a autoconsciência. Os alquimistas conscientes estão aí para isso. Para eu também me observar, para vocês também, junto com a minha ajuda, eu ajudar vocês
a conseguirem a se observar e então conseguir manifestar as coisas como um alquimista na nossa vida. E esse conhecimento da respiração é super importante. Então, a respiração baixa, enche toda a barriga, né, o diafragma, como a gente chama, segura e pensa no que você quer materializar. Aí depois que você fizer isso, você vai soltar com ha, ou pode soltar também tossindo, né, tipo fazendo uma tosse, porque isso vai fazer você liberar a energia como se fosse uma pulsão, certo? Então, mais uma vez, a gente tem que fazer pelo menos no mínimo umas 3 vezes esse exercício da respiração. Então, pronto. Faz mais uma só para acabar. Muito bom. Vocês percebem que dá uma aliviada, né? Dá uma liberada na energia. Eu sinto isso. Não sei se vocês conseguem sentir, mas conforme vocês vão praticando, vão fazendo exercícios de respiração, vocês percebem que todo o fluxo mental muda, dá uma clareza, é muito legal. Assim, você muda o padrão vibracional do seu corpo, da sua mente, das pessoas que estão à sua volta, porque você começa a se posicionar de forma diferente. Então, libere isso, perdoe-se. Às vezes as coisas são tão simples e não precisa a gente, sabe, ficar magoado por coisas do passado. A gente tem que liberar. Diz que a constelação familiar, não sei se você já ouviu falar, mas é a ciência da liberação e do perdão. Tem uma outra meditação muito boa que é o do Ho'oponopono. Eu te amo, sinto muito, sou grato, me perdoe. Essas 4 palavras são mantras. Inclusive, eu separei um mantra hoje, uma oração, inclusive que foi a Juliette que passou para mim por conta do Reiki. E eu vou deixar ela aqui para vocês também. Eu vou fazer um e-book, né, para vocês verem todo esse conteúdo quando vocês quiserem. E essa oração também vai estar disponível. Eu estou pensando até em gravar um áudio de meditação sobre a chama violeta, sobre alguma meditação legal para vocês escutarem, sempre a fazer, sei lá, alguma coisa, andar, né? Hoje a gente não está saindo tanto, mas se quiser ir dormir com esse áudio de meditação é legal. Então, olha só, vou deixar a oração aqui que a Juliette Suisse, que está aqui, a Essenciale Terapias, muito gratidão, minha mestre de Reiki e minha terapeuta também para a vida. É o seguinte: precisamente hoje, seja livre e feliz. Se liberte da raiva. Precisamente hoje, liberte sua criatividade e não se preocupe. Precisamente hoje, demonstre gratidão pelas bênçãos do universo e estarás protegido. Precisamente hoje, viva consciente no aqui e agora. Faça seu trabalho com apreciação e seja gentil com as pessoas. Demonstre gratidão por todas as coisas. Demonstre ação compassiva por todos os seres. E pela manhã e à noite, agradeça, numa prece, essa oração. Essa é uma oração simples, mas basicamente ela resume tudo que a gente precisa fazer numa oração, que ao invés de pedir, é agradecer. Né, Juliette? A gente fica tão preocupado em pedir, em reclamar que o universo não deu pra gente, mas o que a gente precisa fazer na real é agradecer. Porque quando a gente agradece, a gente está manifestando aquilo já na nossa vida. Pessoal, estão curtindo o conteúdo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, Ezequiel, tá curtindo? Legal, coloca aí qualquer dúvida que vocês tiverem, manda coraçãozinho, compartilha com os amigos. Então, o que eu estava querendo dizer hoje nessa live é justamente isso. Quando a gente agradece, o nosso subconsciente, ele já manifesta toda essa energia. Então a gente está fazendo uma semeadura. A gente semeia e a gente vai colher. Sim, exatamente, Juliette. Quando a gente planta, a gente tem a certeza que a gente vai colher, seja coisa ruim ou coisa boa. Então, a física quântica, por isso que eu falei que tinha bases científicas, porque isso é muito física quântica, isso é muito física. Quando eu falo em alquimia, eu falo da química dos elementos, dos elementais, dos elementares. E quando eu falo em manifestação de projeto e das suas vontades,
É como se a gente falasse em um estudo de um cientista, de um físico no laboratório. Esse estudo, ele precisa ser colocado em prática, ser testado, demanda de um tempo, demanda de vida. E tudo na nossa vida é assim. E as pessoas não têm paciência disso. As pessoas estão tão imediatistas que elas querem o resultado logo das coisas. E isso não dá tempo do universo trazer o que a gente pediu às vezes. E ele fala assim, pô, você nem está pronto para receber o que eu vou te dar? Como é que você está querendo que eu te dê isso e ainda logo? Não vai vir. Por isso que é importante a gente também liberar. Quando a gente pede alguma coisa para o universo, libera depois, sabe? Deixa que vá, como se fosse uma oferenda para Iemanjá. Libera isso que o universo vai receber, se você, logicamente, tiver feito com fé, com vontade, com energia. E aí, Vitor, tudo bom, querido? Tô adorando o projeto de vocês lá, o... Como é que é? Ah, é... Collab? Não. Mas o projeto de você e o Fabinho, muito bom. Então, e esses projetos também que estão acontecendo, né, que as pessoas fazem à nossa volta, são todos um. Eu vejo isso, por isso que eu criei a rede integrativa, por conta dessa questão. Tudo está interligado. Os nossos plantios, as nossas semeaduras, as nossas colheitas, elas vão servir para a gente. Quando a gente estiver se alimentando disso, a gente vai também soltar os nossos excrementos na terra onde a gente está colhendo. É um tiro no pé se a gente ficar mandando coisa errada para o nosso universo. E aí, Maguila, tudo bom? A gente está falando aqui sobre todas as ideias da física quântica. Uma coisa muito importante é que tudo está atrelado, Maguila. E você sabe muito bem disso, a gente já conversou sobre isso na redução de danos, né, nos eventos por aí, que por mais que a gente pense que a gente não é interligado com as coisas, mas não, a gente é interligado. Se a gente estiver fazendo mal para alguém, a gente está dando um tiro no pé. Uma coisa interessante é que quando a gente vai hackear a nossa realidade, existe uma coisa que é o poder da intenção. Por mais que a gente tenha boas intenções, mas não tenha boas ações, não vai funcionar. Então, outra coisa que eu queria falar é a meditação da chama violeta. Vocês já viram falar disso? Eu gosto muito porque eu gosto muito da cor violeta, não sei, desde quando eu era mais novo, nas meditações eu via a cor violeta acontecendo na minha cabeça, eu não entendia, depois eu fui entendendo os raios, 7 raios, exatamente, o karma. O karma é justamente isso, Maguila. Você planta, você colhe, e a gente já está colhendo, né? Não tem como. Toda a realidade que a gente está aqui hoje já é a própria colheita da nossa realidade, né? Da nossa semeadura. E a chama violeta, ela ajuda muito a dissolver esse karma, ou pelo menos a entender esse karma, certo? Então, quando vocês forem fechar os olhos para fazer qualquer meditação, imagina que aqui, ó, no centro da testa, que é o terceiro olho, tem uma chama violeta queimando. E ela vai se expandindo. E você vai mandando tudo que você quer transmutar nessa chama violeta. Nesse exercício, seja coisas boas que você quer transmutar, seja coisas ruins que você quer dissolver também, que você quer mudar, coloca nessa chama violeta, vai com foco que isso vai dar certo, sabe? Porque é o seu poder do agora, é o poder da intenção. Eu estava falando sobre como o nosso subconsciente funciona, é através dos símbolos. Por exemplo, se eu falar para você agora, pensa numa flor, ou pensa na pessoa mais legal que você já conheceu, pensa no amor da sua vida. Vai vir algum sentimento. O nosso subconsciente, ele trabalha com sentimento. O nosso cérebro, ele trabalha com a informação lógica, com os signos. Então, quando eu falo a palavra amor, você vai lembrar do que é o amor para você, do que é o sentimento para você. Agora, se eu falo tristeza, logicamente você vai automaticamente pensar nisso. Tem até aquela história, não pensa num limão azedo na sua boca agora. Dá até vontade de salivar já. A gente é muito suscetível, nosso cérebro não consegue entender o que é verdade, o que é uma sugestão. Por isso que muita gente tem crenças limitantes. Porque quando a gente está na nossa família, na nossa convivência, os nossos pais pegam uma mochila cheia de crença e falam assim, olha, toma, acredita em tudo isso daí. E a gente, sem saber, né, porque nossos pais, eles devem saber alguma coisa, a gente acredita. Não que eles não saibam, mas a gente tem que também ter as nossas crenças, entender o que é válido pra gente, o que não é válido. E aí a gente pega essa mochila e começa a carregar.
como se fosse a melhor coisa que a gente faz. Então, dissolver essas crenças também limitantes de que às vezes a gente é escasso, de que a gente tem que ser pobre, tem que sofrer, sabe, para poder ir para o céu, ou então tem que fazer várias coisas para a gente, mas não, tudo está no seu lugar, a gente não tem que fazer mais nada, no mínimo, a gente tem que fazer o nosso trabalho no planeta, que a gente veio aqui para ser, não ficar apontando o outro, não ficar mandando energia negativa para aquele que te prejudicou, tem que fazer um exercício de mandar compaixão, de liberar, de transmutar aquela pessoa que você às vezes pensa mal, sabe? Porque isso também é física quântica, isso também é um tiro no pé. Vocês entendem isso? E aí, Gustavo? Nossa, adivinha quem tá querendo entrar aqui? A Mister Pipoca, minha gata. Vou mostrar ela pra vocês. Olha só, é a gata mais linda do mundo. É a Pipoca. Ela dorme comigo, ela vai no mato, ela fica cheia de picão, ela vem dormir comigo, é uma beleza. E ela empurra a porta. E às vezes ela desliga o computador também. Eu adoro gatos, né? Eu tenho 3 gatos. Os gatos, para mim, eles me ajudam a equilibrar a minha energia. Dizem que os animais, eles são reikianos, eles são... Sim, Juliette, ela é um amor, ela é tão molinha, mas ela chama a Pipoca porque ela não aguenta ficar quieta, sabe? Ela sempre tá com atenção em alguma coisa. E aí a gente colocou o nome dela de Pipoca porque do nada ela tem uns acessos de pipoca, sabe? De pular, de estouro. Então, os gatos, eles me ajudam bastante como terapia, porque você faz um carinho num bicho, até um cachorro também. É que assim, eu fiz um podcast lá, eu tenho um podcast chamado Escuta Ativa, tá no Spotify, no Deezer, vocês podem escutar, é gratuito, e lá eu falo sobre os animais terapêuticos, que é justamente a questão de como os animais podem ajudar na terapia da gente, entende? Tem alguns animais que servem para algumas pessoas, tem outros animais que servem para outros. Por exemplo, um cachorro não vai dar certo com uma pessoa que tem TDAH, porque ele também tem TDAH, sabe? Ele também não consegue parar quieto, a atenção está voltada para tudo a todo momento. Agora, por exemplo, um gatinho pode ser que sirva para uma pessoa que tem TDAH, porque ele às vezes é mais quietinho. Não no caso da Pipoca, né? Que gatos têm temperamento também. Mas pode ser que eles ajudem também, né? A terapia de uma pessoa que tem esses tipos de comportamento agitado. Porque fazer carinho no animal é muito bom. Então, voltando ao assunto. Não, a gente nunca sai do assunto, né? Mas quando a gente fala em crenças, né? Também vai dentro do que a gente consegue realizar. Por exemplo, não tem como eu falar para vocês, imagina uma cultura lá de tal país e tal que vocês não sabem nem do que é. Não vai dar. Não vou conseguir criar o link na cabeça. Por isso que as crenças são importantes, porque às vezes os links eles acontecem em coisas que já são comuns na sociedade. Seja, sei lá, uma estrela, um olho de Horus, sabe? Qualquer símbolo que seja comum, as pessoas já tendem a pensar alguma coisa sobre aquilo, tanto ruim quanto bom, né? Se eu falar assim, imagina agora uma macumba, você vai pensar em coisa ruim, porque normalmente as pessoas associam coisas ruins à macumba. Mas a macumba ela também pode ser feita para coisas boas, né? Quando a gente fala em força do pensamento, lei da atração, a gente está falando também de uma macumba que funciona. Se você se empenhar, colocar energia, vai funcionar. Tudo depende de você pegar a sua varinha e fazer as suas magias, como no Harry Potter. Entende? A física quântica, a ciência, a psicologia, elas têm meio que esse viés também, do questionar os porquês, os comos. Uma outra coisa que eu aprendi é, ao invés de você ficar pensando por que eu sou pobre, por que acontece isso comigo, é você pensar como eu posso sair dessa, como eu posso resolver esse problema, né? É muito mais aberta a questão. O porquê ele está te limitando. Você pensa, mas é por causa disso, aí já era, acabou. Sua mente já criou aquele cenário, você não vai conseguir sair daquilo nunca. Mas se você pensa no como que eu vou sair, como que eu cheguei até aqui, como que eu vou sair daqui, como que eu vou alcançar meus objetivos, aí pode ser que você consiga mais, né?
certo? Bom, deixa eu pensar aqui o que eu vou falar. Ah, eu vou deixar o e-book para vocês no grupo dos alquimistas conscientes. Esse e-book é do tema de hoje, que é o subconsciente, a linguagem da mente. Ele tá lá para você baixar. Caso você queira compartilhar com as pessoas também o grupo, pode compartilhar, entra lá no grupo, vocês vão ter sempre os conteúdos aí. Um mantra das barras de Axis. Universo, como pode melhorar? É mesmo? Eu não sabia. Universo, como pode melhorar? Ah, que lindo! É muito bonito falar universo, eu gosto bastante, porque o universo ele dá a sensação de pertencimento. Às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se sentir parte do mundo. Você quer o e-book? Eu vou te mandar. Às vezes as pessoas sentem falta de se sentir parte do mundo. Então, e por isso acabam indo até por caminhos que não são muito bons, porque ficam fácil de se manipular, sabe? Quando você está perdido, qualquer caminho serve, como diria o coelho da Alice, né? Saí sem querer. Oxe, fica tranquila. Então, então, se você tem uma nova ideia, se você está pensando em colocar algum projeto em execução, pense em como que você vai executar, planeja, fala para as pessoas que você vai fazer aquilo, compartilhe os resultados, sabe? Chama mais gente para participar com você dos resultados. Compartilha. Quando você compartilha o que te sobra, não falta. Essa é uma frase muito boa. E também os hacks que eu dei hoje é: não coloque todos os ovos na mesma cesta, compartilha o que te sobra para não faltar e compartilha também com as pessoas os resultados das coisas que você tem planejado. Né? As pessoas costumam falar que não é legal você dizer os seus planos para os outros. Ai, pipoca, não me morde. Gato é assim. Quando ele começa a ficar chateado, ele te morde. Quando você dá carinho demais. É que assim, eu também tô mexendo nela, falando aqui com vocês, então ela fica meio estressada. Mas é isso, pessoal. Caso vocês queiram um e-book, é só pedir para mim por inbox. Compartilha esse vídeo, compartilha nas redes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar. Qualquer sugestão de assunto, a gente está aqui para te ajudar. E quem tiver interesse em participar da minha mentoria dos alquimistas conscientes, também me manda um inbox, que eu vou abrir as vagas, eu vou abrir 10 vagas para a gente conseguir fazer gratuitamente, tá certo? Então pode entrar lá no grupo dos alquimistas que a gente está disponível para fazer isso, ok? Muito obrigado pela participação de todos. Quem viu também depois, valeu. E é isso aí.